Olá, nessa análise audiovisual vamos falar sobre a profilaxia da TVP e qual seria a melhor estratégia para pacientes obesos. Um trabalho publicado na NX Analgesic em agosto de 2017 mostrou uma estatística alarmante. A TVP é responsável por mais de 10% de todas as mortes intra-hospitalares, e a cirurgia de grande porte representa o principal fator de risco. Um estudo em aproximadamente 1 milhão de mulheres mostrou que elas apresentam um risco 70 vezes maior de readmissão após 6 semanas de pós-operatório. E incrível, nas últimas 2 décadas essa estatística não mudou. Os anestesiologistas, por seu papel na medicina perioperatória, podem implementar estratégias necessárias para minimizar o risco de TVP. Alguns scores para predição de risco são apontados na literatura, dentre eles o score Caprini, que é ilustrado nessa tabela. Com relação à fisiopatologia da trombose venosa profunda, vemos nesse esquema representado um segmento venoso com 2 cúspides que formam um aparato valvular intravenoso. Esse seria o sítio ao redor dessas cúspides para a formação dos trombos intravenosos. Em condições habituais saudáveis, o endotélio expressa nessas localizações menos fator de von Willebrand e mais receptores para a proteína C e trombomodulina, impedindo em condições habituais a formação de trombos. Porém, com a perda do fluxo pulsátil, as células endoteliais se tornam mais propensas aos danos pela hipóxia. E uma vez ativadas pela hipóxia, seus receptores de superfície são alterados e passam a expressar mais receptores para proteínas pró-coagulantes. São necessários ainda, segundo o autor, muitos estudos para estabelecer quais seriam os melhores scores de predição para risco perioperatório de TVP. Apresentamos um em que o autor questiona sua aplicabilidade disseminada para todos os pacientes. Além da coagulação per si, como vimos no slide anterior sobre fisiopatologia, outros mecanismos corroboram para a trombose venosa profunda perioperatória. E dessa forma, a profilaxia não pode focar apenas na anticoagulação. O autor aponta o papel do compressor pneumático como sendo primordial, atenuando a estase venosa, minimizando o período de fluxo não pulsátil, devendo ser utilizado em todo paciente, a menos que haja uma contraindicação. A lidocaína venosa também apresenta um importante papel, pois atenua determinados mecanismos pró-coagulantes, como, por exemplo, o receptor de P-selectina e agregados de leucócitos e plaquetas intravasculares. A anestesia do neuroeixo, sempre que indicada, deve ser utilizada e apresenta um papel significativo na profilaxia da TVP, reduzindo a resposta ao estresse cirúrgico, o que aumenta, por si só, a melhora da cinética de formação do coágulo e também a melhoria do fluxo venoso. Um outro trabalho que vai nos auxiliar a responder essa pergunta no que diz respeito aos pacientes obesos foi uma publicação recente de 2017 na revista Oncology Hematology, em que o autor apresenta alguns dados a respeito da profilaxia com enoxaparina em pacientes obesos, advogando doses fixas ou baseadas em peso e algumas ponderações nesse sentido. Nessa revisão, o autor aponta em que não há estudos com força suficiente comparando um regime de dose fixa, como por exemplo 40 mg subcutâneo uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, com uma dose baseada em miligramas por quilo de peso, sendo esse peso ideal ou peso magro. Muitos estudos também não foram realizados com um acompanhamento após a alta hospitalar. Então não há como se avaliar com certeza se esses pacientes tiveram sucesso em seus regimes de tratamento. 11 dos 14 estudos apresentados nessa revisão avaliaram o nível de fator anti-10A. Isso seria talvez uma alternativa interessante para a monitorização do tratamento nesses pacientes. Com relação à enoxaparina, o autor aponta a opinião de alguns experts que colocam a molécula como sendo apolar e por si só capaz de se difundir adequadamente no tecido adiposo. Confronta também a opinião de outros experts que assumem a enoxaparina como sendo um sal monovalente do íon sódio
sem adequada capacidade de difusão no tecido adiposo, o que gera uma dúvida por si só. Como deveríamos então utilizar a posologia dessa droga? Baseada no peso ideal, baseada no peso real? Buscando solucionar essa questão, encontramos na literatura um outro trabalho publicado em 2016. Nesse trabalho, o autor apresenta diferentes regimes de administração baseado numa revisão de literatura. Enoxaparina, 40 mg, 2 vezes ao dia, ou heparina não fracionada, 7.500 unidades subcutâneas, 3 vezes ao dia, são apresentados pelo autor como regimes absolutamente plausíveis e tentando evitar subdoses relacionadas a 40 mg uma vez ao dia. Não nos parece na literatura haver substrato para afirmar que um regime seja melhor que o outro. Ainda há um espaço muito grande para novas publicações que visem corrigir essa lacuna. Nos parece bastante interessante o uso da heparina não fracionada, uma vez que a possibilidade da reversão com protamina minimizaria os riscos relacionados a sangramento e apresentaria também uma adequada profilaxia para a trombose venosa profunda. Dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato através do e-mail contato@nes4u.com. Um abraço!